Olá, pessoal! Bem-vindo à Educação e Evolução, um guia para explorar o mundo dinâmico da aprendizagem contemporânea. Neste episódio, mergulharemos nos desafios e inovações que moldam a educação hoje, abordando pilares essenciais da educação. Então, a gente vai falar sobre motivação dos alunos, habilidade dos professores em usar a tecnologia de forma eficaz e aplicação de metodologias ativas em sala de aula. Se você é educador, estudante, pai, curioso ou amante do aprendizado, este podcast é para você. Junte-se a nós enquanto descobrimos como a educação está evoluindo e preparando a próxima geração para um futuro emocionante e desafiador. Para a gente poder concluir todas essas etapas que eu acabei de mencionar, nós vamos chamar os nossos convidados de hoje. A Vitória Honorato Menezes, a Juliane Lobregatti Portari, Rafael Henrique Trindade, Flávia Meirelles Israel, a Daniele Gueducci. Nas nossas dimensões do nosso podcast, nós vamos tratar de 3 pilares: a importância da motivação do aluno em sala de aula, como a tecnologia pode ser utilizada no processo de aprendizagem e práticas educacionais e metodologias ativas. Para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos começar falando da importância da motivação do aluno em sala de aula e para isso nós vamos convidar a Juliane e a Vitória. Ju e Vi, qual é a importância da motivação do aluno em sala de aula? Por que é importante motivar os alunos, Juliane? A motivação, ela leva os alunos a exibirem maior flexibilidade na resolução dos problemas, maior eficiência na aquisição do conhecimento e um forte senso de valor pessoal e de responsabilidade. Isso é importante porque, embora a aquisição e retenção de fato seja relevante na aquisição de conhecimento, ela não é suficiente para uma educação de excelência. Autores acreditam que o problema da aprendizagem com os estudantes não está na falta de capacidade deles, mas na falta de vontade em aprender. E aí a gente parte de um problema afetivo, emocional, motivacional, mas que não parte do princípio da percepção não intelectual e cognitiva, porque os seres humanos, eles são naturalmente curiosos, interessados e têm uma vontade natural de aprender, mas eles necessitam de vontade para que isso aconteça. Interessante essas questões que você aborda, motivação e vontade. Vitória, como nós podemos motivar os alunos? Existem algumas teorias que tentam encontrar formas de motivar os alunos em sala de aula. Um exemplo disso é a SDT, que é a Self-Determination Theory, que vai focar em 3 necessidades psicológicas básicas: a necessidade de autonomia, a necessidade de competência e a necessidade do indivíduo de se relacionar com algo. E ela diz que satisfazer essas necessidades é fundamental para gerar motivação. Uma outra teoria é a Flow, que busca algumas formas de atingir um estado de concentração que normalmente é alcançado quando uma pessoa faz algo agradável, com paixão e entusiasmo, e atingir esse nível de concentração acaba gerando uma motivação. Então, por exemplo, você vê isso em um artista focado na sua obra, em um músico focado na sua composição. Então, para resumir, a motivação, o desempenho e o desenvolvimento só são maximizados se a gente tem um contexto social que dá às pessoas a oportunidade de satisfazer as suas necessidades psicológicas e sociais básicas e que se relacionem com a realidade da pessoa vivenciada no cotidiano. Então, o conteúdo precisa impactar na realidade do indivíduo para que ele possa reconhecer a sua importância. Nossa, eu já estou aqui totalmente em estado de flow, como você propôs, né, dentro desse contexto de concentração. O processo de educação está relacionado a tecnologias digitais. Flávia, como que o docente pode utilizar as tecnologias digitais no processo de aprendizagem? Importante até pensar e associar com o SDQ, porque as tecnologias digitais, ela apoia, né, a preparação das competências do aluno para o mercado de trabalho, nessa perspectiva da autonomia, das competências, né, e a gente pode citar aí a inteligência artificial, as impressoras 3D, o armazenamento em nuvem, entre outras, né. Portanto, é preciso que o professor tenha uma postura mediadora desse processo de aprendizagem, porque exige um envolvimento, acompanhamento e avaliação deste processo. Então, não basta apenas o docente ter uma alfabetização digital, né, saber o uso dessa tecnologia se ele não propõe uma interação
com o aluno. Deve apoiar essa participação ativa entre o estudante e o professor, de modo colaborativo. Olha que interessante. Você acredita, então, que o professor ele tem que ser um TikToker para motivar o aluno quando se fala de tecnologias digitais? Bem, não é preciso ser um TikToker, mas é necessário a gente poder até se inspirar nas habilidades e competências aí dos TikTokers. O docente precisa ter iniciativa para inovação, manter-se atualizado, e é um pouco do que os TikTokers fazem, né? Eles não propõem algo que está desatualizado, que não vai atingir o público que se espera. Então, as práticas pedagógicas é a segunda competência, e ela está relacionada com as ações desenvolvidas pelo professor no processo de ensino e aprendizagem. Isso está bem relacionado ao nosso terceiro bloco, que vai falar sobre metodologias ativas. E aqui, nesse caso, a gente vai pensar quais são as estratégias práticas e que podem motivar os alunos para o desenvolvimento dessas habilidades, para poder formar profissionais que respondam a essas demandas sociais. E agora eu convido o Rafael e a Daniele para a gente poder falar sobre esse tema. E aí, Rafa? Exatamente novo, mas que mostra para nós como tudo que foi discutido, DT, Flow, a necessidade que nós temos de encontrar maneiras de atingir os nossos alunos, né? Então é necessário que através das metodologias ativas, e aqui para citar algumas, a gamificação, a sala invertida, o aprendizado através dos projetos, o aprendizado através da problematização, todas essas metodologias, elas têm a intenção de tornar o professor um mediador, mais do que um dominante do conteúdo, como sempre foi a tradição das escolas, né, desde quando nós temos, e trazer toda a responsabilidade, que a responsabilidade do processo de ensino seja dividida com o aluno. Então, dessa vez, o professor tem um papel de mediação em todas essas metodologias, e o aluno, ele tem o papel ali de desenvolver, de resolver um problema, de entender aquele problema dentro do contexto da sua vida, né? Como que aquilo conversa com o seu cotidiano. Legal, Rafael. Super interessante para a gente ainda, acerca da questão das técnicas dentro de sala de aula. Dani, agora é com você. Agora falando um pouco da metodologia de aprendizagem baseada em problemas, ou conhecido Problem-Based Learning, PBL, é uma metodologia que vem sendo muito utilizada, tanto em escolas, em faculdades, em instituições internacionais, e ela constitui de uma metodologia que é baseada em problemas e incentiva o trabalho em equipe e a interação entre os envolvidos ao simular situações do cotidiano. Né? Com o conhecimento, ocorre o reconhecimento e aceitação da interpretação de vários atores sobre o mesmo fenômeno. Assim, os próprios alunos criam uma autonomia para resolver um problema. Pessoal, a gente sabe que tudo que é bom dura pouco. E antes de nos despedirmos, efetivamente, gostaríamos de lembrar a todos que os educadores, estudantes e entusiastas de educação, que lá fora a jornada de aprendizado é contínua. Mantenham-se curiosos, estejam abertos a novas ideias e, acima de tudo, nunca subestimem o poder que a educação tem de transformar vidas. Nós agradecemos mais uma vez pelo seu tempo, interesse e continuem inspirando e sendo inspirado pela magia do aprendizado. Pela atenção nós agradecemos e até o próximo episódio.